Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor e sejam bem-vindos ao canal Universo Químico. Na aula de hoje, nós vamos estar continuando o estudo da matéria. Na aula passada, nós já demos início ao conteúdo e falamos sobre mistura. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre substância. Bem, o que é uma mistura? Revisando a aula passada, é um tipo de matéria formado por dois componentes ou mais. E o que é substância? Um tipo de matéria formado por um único componente. No geral, nós podemos dizer que as misturas elas são compostas por substâncias. Aqui nós podemos ver uma definiçãozinha que substância pura ou simplesmente substância ou ainda espécie química é um material único isento de outros materiais que apresenta constantes físicas bem definidas. O que são essas constantes físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, densidade, entre outros exemplos, certo? E misturas não apresentam essas constantes físicas bem definidas. Exemplos de substâncias: nós temos o gás oxigênio, o íon amônio, o sal de cozinha, NaCl, a água, certo? A água pura. É, aqui exemplo de misturas. Nós temos o sal de cozinha mais a água, o gás oxigênio mais o gás nitrogênio, a água mais o óleo. Outro exemplo é o quê? O ar, eita, peraí, ar atmosférico. O ar que a gente respira. Por quê? Tem gente que acha que o ar que está na sua volta só tem oxigênio e é só isso. Mas não. O nosso ar atmosférico, a maioria da composição dele é de gás nitrogênio e uma pequena parcela é de gás oxigênio e outros gases que nós temos na nossa atmosfera, certo? Então, o nosso ar é um exemplo de mistura também. Eu trouxe aqui um esquemazinho para ficar mais simples de vocês entenderem essa divisão da matéria, em que ela pode ser um sistema homogêneo, como a gente falou na aula passada, ou um sistema heterogêneo. A diferença é que no sistema homogêneo a gente consegue enxergar apenas uma fase, enquanto no heterogêneo mais de uma fase. No sistema homogêneo, ele pode ser constituído por uma substância pura, só uma componente, ou então por uma mistura homogênea, ou também chamada de solução. No caso, vai ter mais de uma componente. Já no sistema heterogêneo, ele pode ser constituído por uma substância pura, só que no caso tem que ter mais de um estado físico. Por exemplo, se você tiver água líquida e água sólida, você vai ter um sistema com mais de uma fase, no caso com duas fases, mas só com uma componente. E também ela pode ser constituído, é, o sistema heterogêneo pode ser constituído por uma mistura heterogênea de um mais de um componente. Por exemplo, se você misturar água e óleo. Bem, as substâncias, elas são divididas em dois grupos: substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? É aquela que é composta por apenas um tipo de elemento, um tipo de átomo, um tipo de um tipo de átomo em si. Por exemplo, nós temos aqui o gás oxigênio, o gás nitrogênio, carbono, o ferro, o hidrogênio, enquanto as substâncias compostas, ou simplesmente também podem ser chamadas de compostos, substâncias compostas ou simplesmente compostos, elas são substâncias que possuem dois tipos de elementos ou mais. Por exemplo, nós temos o hidróxido de ferro 3, o cloreto de chumbo, a água, o CO2, o dióxido de carbono, o ácido cianídrico. Vocês podem perceber, ó, que nós temos mais de um tipo de átomo, aqui um tipo de elemento, certo? Como saber se é uma substância simples, na verdade, se é uma substância ou uma mistura? Você está lá no laboratório e acha uma garrafa com líquido dentro. Aí você está em dúvida se isso ali é água pura ou água da torneira,
que é água com vários sais dissolvidos e com várias impurezas também. Então, o que é que você pode fazer? Você tem que fazer o gráfico da mudança de estado físico daquele líquido. Como é que a gente faz isso? Bota um termômetrozinho na água e bota num fogão, na chapa de aquecimento, e vai cronometrando o tempo e vendo a temperatura que o termômetro está medindo. E aí você vai fazer um gráfico da temperatura versus o tempo, beleza? Então a gente vai ver aqui esse gráfico. Primeiro vamos definir aqui os estados sólidos da matéria. Os principais são o sólido, líquido e o gasoso. Existem outros, mas a princípio vamos trabalhar apenas com esses daqui. E a água, na verdade, os estados físicos da matéria, eles sofrem essas transformações. Eles podem passar de um para o outro a partir da liberação ou da absorção de energia. Por exemplo, se nós temos gelo, que é água sólida, e a gente passa para água líquida, nós sofremos, na verdade, o gelo sofreu um processo de fusão, ele derreteu. Já se o líquido passa para o vapor, ou então para o gás, nós temos um processo de vaporização, também chamado de evaporação ou ebulição. A evaporação, ela ocorre numa temperatura mais, vamos dizer assim, menos quente do que da ebulição, beleza? A água, ela entra em ebulição no nível do mar a 100 graus Celsius. Já se a gente voltar aqui, ó, nós podemos passar do estado gasoso para o líquido, com o processo chamado liquefação ou condensação, sendo que a liquefação ela ocorre exclusivamente na presença de pressão, certo? No caso, na variação de pressão é que vai fazer esse gás se transformar em líquido. Nós podemos também transformar o líquido em sólido, que é a solidificação, ou então nós podemos ir de uma ponta para a outra. No caso, se nós passarmos do sólido diretamente para o gasoso, vai ser uma sublimação. E voltando, tem livros que falam que é sublimação também e outros que falam que é ressublimação. Beleza? Importante a gente destacar que nesse sentido aqui, para a direita, por exemplo, se você quer passar do sólido para o líquido, você precisa absorver energia, ou seja, é um processo endotérmico, beleza? E se for para o lado esquerdo, se você quer voltar, por exemplo, do líquido para o sólido, você precisa liberar energia. No caso, é um processo exotérmico. Voltando aqui à historinha do gráfico que eu estava falando lá, para você saber se é uma substância ou uma mistura, a água pura, quando você faz esse gráfico, é para dar algo parecido com isso. Aqui, nós temos um gráfico da temperatura versus o tempo, em que, inicialmente, nós temos aqui, ó, água sólida, gelo, e nós começamos a aquecer, certo? Aqui vai contando o tempo, e aqui a temperatura da água. Então, nós pegamos, por exemplo, um copo, colocamos no fogão e colocamos uma pedra de gelo e o termômetro para saber a temperatura. Então, inicialmente, aqui o sistema está com essa temperatura, está no estado sólido. No caso, o sistema vai aquecendo. Quando chega em 0 graus Celsius, na água pura, no nível do mar, ela começa a derreter, o gelo começa a derreter, que é a temperatura de fusão da água, certo? 0 graus Celsius, no nível do mar. Então, o sólido começa a se transformar no líquido. E ele continua nessa temperatura até se transformar totalmente em líquido. E aí vai aumentando a temperatura, tá aqui, ó, totalmente líquido, e chega em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água no nível do mar. Então, na ebulição, o líquido vai se transformando em gás. Tá aqui, ó, vai se transformando. Quando chega bem aqui, ele já se transformou totalmente em gás, e aí começa o gás a ficar quente, vai mudando a sua temperatura. Esse gráfico aqui é o gráfico de aquecimento da água pura, e aqui do lado nós temos o gráfico de resfriamento.
certo? Então, só para destacar aqui, nesse ponto aqui, em que o sólido está se transformando em líquido, a fusão está acontecendo, e aqui no 2 o líquido está se transformando em gás, que é a vaporização. Enquanto no gráfico de resfriamento, aqui nós temos o contrário, beleza? É o gás se transformando em líquido, condensação, e aqui o líquido se transformando em sólido, solidificação. Bem, então esse aqui seria, no caso, o gráfico para substâncias. Qual que é as substâncias? Aqui só vai mudar, no caso, a temperatura de ebulição e de fusão. Só que, no caso, nós temos o gráfico para misturas. E aí você vai perceber isso daqui, ó, que nas misturas, elas não têm uma certa constância. Aqui, ó, na fusão e na ebulição. Nós temos misturas eutéticas, você vai lembrar desse Ezinho aqui, ó, e vai ver que na ebulição a temperatura não é constante. Você pode perceber uma inclinação aqui, ó, enquanto na fusão ela é constante, beleza? Já as misturas azeotrópicas, vocês podem perceber que acontece aqui, ó, na fusão, em que a temperatura ela vai variando, enquanto na ebulição a temperatura é constante. Um exemplo de misturas eutéticas, nós temos a solda e as ligas metálicas. Você pega lá o estânio, aquela solda para fio, quando ele derrete a uma temperatura só, né? Ele não precisa mudar a sua temperatura para derreter todos os componentes daquela solda. Enquanto, um exemplo de mistura azeotrópica, nós temos a água e o álcool. Ou seja, na fusão da mistura água e álcool, a temperatura varia. Tá aqui, ó. Pessoal, a parte teórica já foi da aula de hoje e vamos agora resolver algumas questõezinhas. Questão 9. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm sua massa constantemente diminuída, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da sublimação, em que a naftalina sólida passa para o estado gasoso. Então, aqui nós temos a sublimação. 11ª, uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada com o tempo na abscissa. Então, esse aqui é o gráfico. E a pergunta é o seguinte: o ponto de ebulição, na verdade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece, rapaz, permanece no estado líquido, são respectivamente. Então, ele quer o ponto de fusão. Então, vamos aqui para o gráfico. Aqui nós temos o estado sólido, aqui sólido mais líquido, aqui líquido, e aqui é líquido mais gasoso, mais gás. Então, aqui nós temos a temperatura de fusão. Se você perceber, a temperatura está entre 50 e 100. 75 seria mais ou menos aqui no meio, só que você perceber, está menos que 75. Então, a gente pode perceber que é 65, ó, pelas alternativas. Ele quer também o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é esse aqui, ó, em que nós temos o líquido se transformando no gás, 150 graus Celsius. Temos aqui. Então, as três também. E ele quer o tempo, cadê? Durante o qual a substância permanece no estado líquido. Então, a gente pode perceber que é esse tempo aqui, ó, entre 20 e esse número aqui, que provavelmente é o quê? 25. Tá na metade do 20 e do 30, né? Então,
Nós temos aqui 25 menos 20, 5 minutos. Portanto, a resposta é letra D. 19ª, da Unifor, na fusão, uma substância pura passa de dissolvida para precipitada, absorver energia não, isso aqui não tem nada a ver. Letra B, do estado líquido para o estado sólido. Deixa eu ver. A fusão, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então, tá errada. Letra C, do gasoso para o sólido, não. Letra D, do estado sólido para o líquido, liberando energia. Então, se você tem um gelo e você quer passar para líquido, o que é que você tem que fazer? Colocar no sol ou no congelador? Colocar no sol. Então, o gelo precisa absorver energia, certo? Então, esse aqui está errado. Letra E, do estado sólido para o líquido, absorvendo energia. Resposta, letra E. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deixe seu gostei aqui embaixo e até um próximo vídeo.